Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais de perto em trechos do capítulo 6 de Sexo e Destino. É aquela obra do Chico Xavier, né? Atribuída ao André Luiz. Isso mesmo. E o foco aqui é bem interessante. São as interações entre nós aqui no plano físico e o plano espiritual. É como funciona essa coisa de influência, obsessão, e onde entra o nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade nisso tudo, né? Exatamente. A ideia é a gente tentar extrair os pontos principais dessas observações que o André Luiz traz. Como é que as nossas escolhas, o nosso estado íntimo, acabam atraindo certas companhias espirituais. E o capítulo já começa com uma mudança, né? Sai da cena da Beatriz, que estava doente, Recebendo assistência, e isso. vai para a casa do Cláudio. Uma dinâmica bem diferente que a gente vai ver. Falando nessa diferença, no caso da Beatriz, a abordagem espiritual era de muito amparo, certo? Tinha até um enfermeiro espiritual, o Amaro. Sim, o Félix, que é o guia espiritual ali na narrativa, ele explica. Diz que ela precisava desse cuidado especial. Estava debilitada, mas tinha um hábito da oração, o que, tipo assim, criava uma certa proteção para ela. E a passagem dela precisava ser suave para não chocar, né? Isso. Para evitar um impacto muito forte com as impressões do lado de lá. Aí, logo depois, a gente é levado para a casa do Cláudio, o pai da Marina. Ele tá lá, lendo o jornal, tranquilo, só que com uma garrafa de uísque do lado. Cenário bem diferente mesmo. E é aí que a coisa fica mais complexa. Logo na entrada da casa são vistos dois espíritos, descritos como zombeteiros e vampirizadores. O que seriam esses termos? Boa colocação. Olha, pelo que a obra dá a entender, zombeteiros seriam aqueles que meio que se divertem com as fraquezas dos outros, sabe? Induzem ao erro por puro deboche, talvez. E vampirizadores. Soa pesado. É. Indica aqueles que se alimentam das energias mais densas da pessoa. Energias ligadas a vícios, a pensamentos negativos. E um deles, segundo o André Luiz escreve, se aproxima do Cláudio. E começa a influenciar ele para beber. Influenciar, sim. Mas o ponto-chave que o Félix ressalta não é a força, não é uma coação, é mais uma sugestão. Uma ideia que ele lança e que encontra eco na mente do Cláudio. Ah, então a mente dele estava, digamos, receptiva. O livro fala em caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. Exatamente essa expressão, a sintonia. E descreve até um processo de enxertia fluídica, Enxertia fluídica. O que seria isso? uma conexão Parece que sim. Uma espécie de fusão temporária? entre o perispírito do espírito e o corpo do Cláudio, quase um encaixe. E isso permitiria ao espírito sentir, através do Cláudio, o prazer da bebida. E o fenômeno se repete com o outro espírito também. Que coisa. Mas então, pela análise do Félix, o Cláudio não é bem uma vítima, né? Não uma vítima passiva, coagida. A palavra que ele usa é que Cláudio hospeda essas entidades. Ele aceita-lhes a direção. É uma escolha dele. Entrega-se por deliberação própria. Uma associação, então, baseada em afinidade. Isso, uma associação implícita, uma mistura natural. Como diz o Félix, são cordas afinadas no mesmo tom. Existe um apelo de um lado e uma resposta voluntária do outro. É como se ele escolhesse aquela sintonia, sabe? Entendi. Mas aí surge a dúvida, né? Que o próprio Neves, o pai da Beatriz, levanta lá na cena espiritual. Por que não intervir? Por que não afastar esses espíritos do Cláudio como fizeram com a Beatriz? Cadê a ajuda aí? É uma pergunta compreensível, mas a explicação do Félix vai na linha do livre-arbítrio e da responsabilidade. Ele diz, o Cláudio é saudável, ele é lúcido, inteligente. Ele tem condições de escolher. Exato. Ele sabe o que quer e permanece no tipo de vida que procura. Então, ele atrai as companhias que são compatíveis com essas escolhas, com essa vibração dele. E não se pode simplesmente chegar e expulsar. Pelo princípio da não interferência arbitrária, não. Se a pessoa tem discernimento e aceita aquelas companhias, não se pode invadir a casa mental dela para expulsar as visitas que ela mesma acolhe.
A responsabilidade anda junto com a liberdade de escolha e o conhecimento que a pessoa tem. Faz sentido, mas ainda parece um pouco duro. O Félix mesmo complica um pouco, né? Ele fala que não se sabe a origem dessa ligação. Pode ser algo antigo, de outras vidas? Sim, ele pondera isso. Diz que uma intervenção forçada poderia ser como tentar separar familiares, mesmo que a relação seja difícil. Há laços ali. A justiça divina age, sim, para cercear, para corrigir, quando o equilíbrio de outras pessoas é afetado, mas respeita a liberdade individual dentro da área de cada um. É complexo. Muito. E ele termina com uma analogia interessante. Fala que até adubo com cheiro ruim pode fertilizar o solo. E questiona: quem garante que o Cláudio não vai mudar? Que talvez ele mesmo não vai ajudar esses companheiros no futuro, ou que não precisará uns dos outros para aprender alguma lição. Mostra que as coisas não são tão preto no branco, né? Definitivamente não. Sublinha essa complexidade toda das interações espirituais, que podem ter propósitos que a gente não enxerga de cara. Bom, então, resumindo o que a gente viu aqui nessa análise, essas interações espirituais, segundo essa obra, são muito ligadas à nossa sintonia, ao nosso livre-arbítrio, e a responsabilidade pessoal é chave nisso tudo. É por aí. A afinidade atrai. O que nos leva a uma reflexão final, talvez um pouco provocativa. Se a gente atrai companhias visíveis e invisíveis pela sintonia do que a gente pensa e faz, que tipo de ambiente mental será que estamos cultivando no dia a dia? E que tipo de sócios a gente está convidando para a nossa jornada, às vezes sem nem perceber? É uma ótima pergunta para a gente se fazer, né? Fica aí essa reflexão sobre a importância da autoobservação, das nossas escolhas, porque elas definem as nossas associações mais íntimas.